Muito boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast que nós iremos falar referente ao grande evento que acontecerá no dia 21 de maio de 2022 no Espaço de Eventos Internacional em Guarulhos. A terra vai tremer. Você que está assistindo essa live, você que acredita em Deus, você que tem no seu coração propósito, prepare-se. Vai ser no dia 21 de maio, a partir das 11 da manhã, tá? E esse podcast nós iremos começar hoje com uma entrevista muito especial. Temos duas pessoas de extrema importância aqui. Lembrando que a estrela principal é Jesus Cristo, mas essas duas pessoas que estarão conosco aqui e os demais que virão são pessoas que farão um diferencial nesse podcast. Falaremos bastante coisa bacana, falaremos sobre o evento, falaremos principalmente sobre Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos iniciar. Nós estamos aqui com Sara Beatriz, todos vocês conhecem. Olá, boa tarde, Sara, tudo bom? Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Amém, amém. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. E do meu lado esquerdo, a presença do pastor Alex da IPTM. Tudo bem, pastor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui junto com vocês. E você que não sabia ainda desse congresso, que vai acontecer dia 21 em Guarulhos, tem pessoas que vai estar nos ouvindo aqui no podcast hoje que estava desanimado, perderam a fé por algum motivo, alguma razão que passou pela vida. E eu te convido para dia 21 estar junto conosco, que eu não tenho dúvida que Deus vai marcar a cidade de Guarulhos. Eu creio. Vai marcar. E com certeza temos também aqui do nosso lado a Aline, que é uma das diretoras da organização do evento, juntamente com a nossa amiga Adriana, que nesse momento ela está no monte, fazendo oração, intercedendo pelo evento, intercedendo pelo podcast, intercedendo a todos que estão precisando de oração. Então fica o nosso abraço à Adriana. E Aline, o que você espera desse podcast agora e do evento? Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, gente. Estou muito animada, Ivan. Oi, Sara. Olá. Então, estou muito animada. Vamos temos um bate-papo sobre empreendedorismo, a influência, como a Sara, por exemplo, que impacta quando louva, quando adora. Então, estou bastante animada com a abordagem da nossa conversa aqui. E mandar um beijo, um abraço para toda a equipe do Congresso e também para a Adriana, que está lá no monte buscando, enquanto estamos aqui conversando, tendo esse bate-papo. E logicamente que a gente não pode esquecer de uma pessoa que abraçou a causa, de uma pessoa de um coração abençoado, de uma vida abençoada por Deus, que não pôde participar conosco, mas com certeza teremos a grande oportunidade de tê-lo conosco, que é o pastor Leonardo Sale. Muito bom. Pastor, muito obrigado. Esperamos o pastor aqui no nosso podcast para falar sobre Jesus Cristo, sobre o que ele fez com a sua vida e, logicamente, reforçarmos o evento do dia 21. Tá bom? A paz, meu irmão, meu pastor. Fique bem, faça uma boa viagem de regresso e esperamos aqui no próximo podcast, tá bom? Vamos iniciar as conversas. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos à SCI Travel, que é uma agência de viagens e eventos que está sediada em São Paulo. É uma empresa focada no bom atendimento, uma empresa focada em fornecer o melhor serviço e produto pelo menor custo-benefício e automaticamente também aos nossos colaboradores, o Gustavo Becker, a CBMC Brasil, e também quero agradecer o pessoal da TV Guarulhos. Alô Guarulhos, dia 21 vai tremer, viu? Tenho certeza absoluta, dia 21 vai tremer. E a Com Brasil, que é a TV nacional, que também está nos acompanhando aí. Uma gratidão a todos vocês, a todos os apoiadores que estão conosco. Maravilha? Venho pedir também para todos compartilharem, divulgarem aí nosso podcast, porque ele está sendo transmitido ao vivo. E quem não conseguir assistir nesse momento, pode assistir depois no nosso canal, no YouTube, no Congresso EESP.
Amém? Exatamente. Sara, pergunta: como e quando você descobriu esse dom de cantar? Em que momento despertou que você falou, poxa, eu tenho o dom de cantar e eu vou louvar a Deus por isso? Então, minha mãe criou eu e meus 4 irmãos, comigo 5, na igreja. E desde então eu comecei com 5 anos cantar. Nossa. Cantar na época eu cantava aquela música da Cassiane, né? Que era Desce sobre mim a tua... Na época eu não cantava muito não, né? Era ruim. Mas aí o mover de Deus foi tão extraordinário na minha vida que com 12 anos eu já tinha uma voz ok. E aí uma irmã chegou pra mim e falou assim, vai pros jovens. Eu era dos adolescentes ainda. Eu falei, mas irmã Tereza, eu não tô pronta ainda pra ir pros jovens. Ela falou, você tá pronta sim. E aí eu me tornei a solista do grupo de jovens, né? Que a Assembleia de Deus tem muito isso de coral e ministrar. Mas foi com 12 anos que com 5 anos eu já entendia que aquilo que Deus tinha pra mim, mas com 12 se concretizou mesmo. Nossa, eu nasci pra fazer isso. Desde então, Amém. Eu nunca deixei de acreditar no que Deus tinha pra minha vida. Amém. Agora, aproveitando vocês dois, a irmã tocou num assunto muito interessante. O jovem. Nós sabemos que hoje, diante de toda a situação que o Brasil, que o mundo está vivendo, qual que é a importância, pastor Alex e Sara, sobre a palavra de Deus na vida do jovem? Eu sempre quando eu ministro, toda vez que eu estou numa ministração, eu sempre falo para os jovens que busque o reino em primeiro lugar. Foi uma coisa que eu guardei no meu coração. Eu deixei de lado todas as coisas que as pessoas achavam que eram importantes e coloquei o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Acho que tudo que aconteceu na minha vida só se realizou porque eu entendi que não é sobre a Sara Beatriz, não é sobre mim, não é sobre os meus talentos, mas sobre quem habita dentro de mim. Aleluia. Então, quando você for entender, cara, o que é Deus na minha vida? O que eu preciso fazer para que coisas extraordinárias aconteçam na minha vida? Entenda que não é sobre você, entenda que é sobre a presença de Deus dentro da sua vida. Então, cara, quando todo mundo quiser algo, quando todo mundo querer um mundo, queira a Deus, busque a Deus e seja referência, não só num altar, não só quando as pessoas te veem, porque o mais importante está quem você é no secreto com Deus do que com o que você é publicamente. Por isso que a Bíblia fala, busque no secreto e eu te honrarei publicamente. Então o secreto com Deus vale muito mais do que o publicamente. Você pode ser muito grande, você pode chegar em lugares altíssimos, mas se você não tiver a presença de Deus, nada vale. Tudo que a gente conquista no mundo é muito passageiro. Então toda vez que eu paro para conversar com um jovem e ele fala, cara, qual é o segredo? Eu falei, segredo? Não existe segredo. Existe alguém, esse alguém é Deus. E quando ele habita dentro de nós, quando ele derrama unção, assim como foi com Davi, cara, as coisas começam a acontecer de uma forma assim, sobrenatural. Então, qual a importância de buscar a palavra de Deus? É tudo. Jesus é tudo. Sabe? Ele tem que ser o seu primeiro pensamento da manhã. Então, é muito extraordinário, porque hoje eu vivo o extraordinário de Deus. Toda vez que alguém me pergunta, eu falo, gente, é simples. É muito simples. O segredo é ter Jesus. É ter a presença dele. O mais incrível é que você trabalha, adora o Senhor. Sim. E é uma empreendedora, porque a gente estava vendo nos stories, você trabalha com um empreendedorismo social muito forte. Sim. Em ajudar as crianças, sim, em ajudar pessoas. Como é que você consegue lidar bem com isso? Na verdade, eu nunca fui de mostrar, né? Eu sempre tive muita vergonha, porque eu já fui uma pessoa que precisou de muita ajuda. Eu morava em um lugar muito simples, então as pessoas, ajudavam com cestas básicas, a minha família e tal, e a minha casa enchia também. E aí eu sempre falei assim, eu falei assim, uma vez eu subi na laje, que eu falava com Deus na laje, falei assim, Deus, eu não aceito isso na minha vida, um dia eu quero ter pra dar. E aí eu até tava falando com uma pessoa, eu falei assim, cara, eu ajudo, mas eu não mostro. Aí a pessoa falou assim, por que você não mostra? Eu falei, porque eu já fui muito ajudada, eu já fui muito humilhada também. Porque da mesma forma que me ajudavam, jogavam, mostravam que me ajudavam. Então, toda vez que eu ajudo alguém, eu tento de todas as formas de não mostrar. E Nova Iguaçu passou pelo lugar que eu morava, sim, passou por uma situação muito difícil, né? As pessoas perderam tudo lá e eu falei assim, cara, vamos. Aí eu chamei meus irmãos.
e a gente foi lá tentar ajudar de alguma forma. E aí, óbvio, né, eu divulguei porque eu sei o alcance que eu tenho, eu sei que Deus fez na minha vida, então através da minha vida, outras vidas também podem abençoar. Amém. Então foi assim muito especial para mim, muito especial voltar no lugar onde eu orei. Eu falei assim, Deus, eu não aceito isso, eu quero ter para dar. E Deus me concedeu isso, então é muito bom ajudar, sabe? É muito bom fazer o que Deus manda a gente fazer, sabe? E o legal é que você resgatando, isso a gente separou até um trechinho de um vídeo resgatando um passado. Eu encontrei um vídeo incrível até para motivar quem está assistindo Sim. em casa, da onde você saiu. Sim. Nathalie, tem como você botar pra gente assistir esse vídeo? Oh my God! Cara, eu tô muito diferente. Foi meu primeiro vídeo. Olha, gente, nem parece eu. Oi, Sara. E assim... Eu estou contigo, Os caras não tá escutando. te deixarei. Durante a noite, tua voz ouvirei. Magrinha, né, gente? Por que eu fui comer hambúrguer? Contigo, Oi, Jesus. pra te guardar e pela manhã Ali era a rua de barro, assim. se cumprirá. Em um vídeo antigo, a gente ainda consegue sentir um som na voz dela até hoje. Eu tô arrepiada. Da madrugada, eu sou teu abrigo, estou contigo, não te deixará. Olha isso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Arrepiou. Arrepiou. Não te deixarei durante a noite. A voz mudou muito. Passa a noite contigo pra te guardar e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Amém. Glória a Deus. Agora, pastor, aproveitando a palavra da irmã Sara sobre juventude, nós sabemos hoje que infelizmente o jovem ele está muito comprometido com o mundo, né? Com drogas, com prostituição, com tudo isso. O que o pastor tem a falar para a juventude que possa seguir o exemplo da Sara, seguir o exemplo do irmão e a todos que têm o chamado para... É o que a Sara falou. Não é para a Sara, não é para o pastor, não é para o Ivan, não é para a Aline, não é para ninguém que está assistindo, mas sim para o Criador de tudo isso. Pastor, acho que uma coisa que a Sara levantou ali, uma extrema importância, foi ela dizer que ela precisa viver o evangelho fora do altar. Porque a gente se torna uma referência para a vida de pessoas. Hoje em dia, pastores colocam terno, gravata e fala que é o santo, que não peca, que não erra. E quando os pecados deles são expostos para todos verem, aquelas pessoas que seguiam ele se enfraquecem na fé. Então, eles colocam uma capa para subir no altar e, querendo ou não, vai influenciar o jovem quando ele cair. Sim. Então, o que eu trago para a minha vida no dia de hoje é eu viver o evangelho não só no altar, mas extremamente mais o evangelho fora do altar. Porque tem pessoas que se espelham em mim, onde vê eu ministrar a palavra, onde vê Deus me usar. E se elas verem eu cair, eu vou enfraquecer a fé dessas pessoas. Então, costumo dizer que a culpa do jovem hoje está bem afastada, está bem complicado de conseguir resgatar eles, culpa nossa. Culpa de quem já carrega a palavra, de quem carrega o nome de Jesus. Ao ponto que um dia, eu vou pegar isso aqui que eu vou usar um termo bíblico, vai chegar um ponto que João Batista vai ser preso. A primeira vez que João Batista vê Jesus, ele vai falar assim: eu não sou digno nem de desatar a sandália desse. Sim. E vai passar um tempo, ele vai ser preso, ele vai pegar os discípulos dele e vai mandar ir até Jesus. Vai falar assim: pergunta a ele se ele é aquele que havia de vir ou ainda devemos esperar outro. Enquanto ele estava solto, ele tinha toda a certeza que Jesus era o Messias. Mas quando ele passou por um momento de prisão, ele duvidou se Jesus realmente era o Messias. E ele vai enviar os discípulos dele até Jesus. E quando os discípulos chegam até Jesus, ele vai fazer uma pergunta assim: João Batista me enviou ao Senhor para saber se o Senhor é aquele mesmo que estava por vir ou se ainda devemos esperar outro. E Jesus vai responder assim, ó:
vá e conte a João Batista tudo o que você viu e ouviu. E ali eles viram os cegos enxergar, os coxos andar, mortos ressuscitar, pessoas que estavam possessas por espírito maligno ser liberto. Então, uma palavra que Jesus disse ali para eles: vá e conte tudo aquilo que você viu e ouviu. Então, a todos os momentos tem um jovem que está me olhando, me observando e vendo se é Deus realmente na minha vida. Então, preciso carregar o evangelho a cada segundo da minha vida. Amém. Entendeu? Então, a culpa eu acho que é nossa. Então é isso, jovem. Você que está nos assistindo, é simplesmente isso. Você quer mudar a sua vida? Você quer melhorar de vida? E não estou falando só de financeiro, não. Estou falando de sentir a presença de Deus. É simples o que eles falaram. Entrega teu coração para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. E tu vai ver que a tua família vai ser honrada. Tu vai ver que a tua filha vai ser honrada. Tu vai ver que a tua família vai se modificar através do teu poder de fé. Ah, mas a minha família não está no Deus. Tá, mas se você tiver, você tem o poder de também transformar a vida da sua família. Amém? Agora, Sara, diante dessa história bonita, me diga, o que te incentivou, o que te motivou a você começar a postar vídeos no YouTube, a começar com essa história de influencer, enfim. Nossa, então, eu sempre tive a promessa de Deus de que eu me tornaria o que eu sou hoje. Então, eu vou te levar em grandes lugares e tal. E quando eu fiz 12 para 13 anos, eu falei assim, pô, qual vai ser o caminho que Deus vai ter pra mim? Aí eu imaginei muita coisa. Eu imaginei Raul Gil. Aí eu me inscrevi pro Raul Gil. Eu falei, não, vai ser agora. Eu vou participar do Raul Gil. E vai dar tudo certo, e é isso. E aí o tempo foi se passando, eu fiz 14 e nada. Aí eu participei de uns concursos no bairro mesmo, tipo, pequenininho. Eu não ficava nem em segundo lugar. E qual bairro aqui do Rio? Eu morava no Caioaba, Nova Iguaçu. Tá. Aí, eu fiquei em segundo lugar. Não, acho que eu nem fiquei em segundo lugar, mó triste, né? Não eu fiquei em segundo lugar, mas foi, tipo, pra ir numa pizzaria. Uma pizza 0800. Ganhei. E o outro era pra gravar um CD e tal, mas nem em segundo lugar eu fiquei. Aí eu falei, eu voltei, triste, né? Porque quando a gente é jovem, né? A gente, tipo, não é isso que Deus tem pra mim, eu tô ficando doida na cabeça. Todas as pessoas, todos os propósitos foram usados por Deus. Cantar, né? Deve ter confundido e tal. Senhor, o que aconteceu? E aí eu fui pro monte, eu falei assim, Deus, aí eu fui muito triste. Falei, Deus, eu tô te entregando aqui tudo que o Senhor me confiou, não é o que tu tens pra mim. Triste, eu tava triste, chorando. Eu falei assim. E aí, sei lá, quantos anos eu tinha? 15 anos, não sei. E aí eu lembro que eu desci do monte e Deus falou pra eu entrar numa igreja, assim, que descia um monte, atravessava a ponte, tinha uma igreja e tava tendo consagração nessa igreja. Eu entrei, sentei na última cadeira. Aí veio a irmã lá de trás falou assim, Deus manda dizer pra você não desistir do que Ele tem pra sua vida. Porque Ele ainda vai te usar pra fazer... Mano, Deus é surreal na minha vida, assim. Até no momento que eu pensei em parar, Deus... Não, você não vai parar. Você... Escolhido... Não... Mano, uma coisa, escolhida, você não tem nem direito de parar, cara. Você não tem direito. Primeiro que vem uma força que você tem, que vem de Deus, que assim... Não tem como ter um entendimento. Porque as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, como é top viver as promessas de Deus. Mas mal sabem pelo que a gente já passou. Sim. E eu já passei por muitas batalhas, assim, muitas coisas mesmo na minha vida. E eu me perguntava, Deus, por que tudo dá errado pra mim, Jesus? Como assim o Senhor me escolheu e mesmo assim eu passo por situações que... eu vivo a tua promessa, Jesus. Eu tô aqui fazendo tudo certo. Eu fico imaginando José, né? Que eu tava falando com Deus esses dias, eu tava lendo a história de José, né? José viveu coisas assim horríveis, que todo mundo olharia e falaria, mano, eu desistiria. Ele foi rejeitado por todo mundo, até quando ele fez o certo. Julgaram ele como errado e ele foi pra prisão, pra você ter noção do que as promessas de Deus, que Deus tinha pra José. Então, toda vez que então eu subia lá, Deus falou comigo e tal, e aí o que aconteceu? Eu parei, descansei. Aí eu falei assim, Deus, vai acontecer no tempo certo, vai acontecer do jeito que o Senhor quiser. Aí eu não corri, não tentei mais com as minhas próprias mãos fazer o que Deus falou, não, descansa, eu faço.
E aí eu tava em casa, não tinha celular ainda. Aí uma amiga minha foi lá em casa me visitar. Aí o nome dela é Lanes, mas eu chamo ela de Nega. Eu falei, Nega, me grava aí um vídeo cantando. Foi esse vídeo. Foi esse Alô, vídeo. Nega, esse vídeo. grande abraço. Um beijo, Nega. Obrigada, nega. Minha mãe tava trabalhando como doméstica, meus irmãos no colégio. E aí eu falei assim, me grava. Aí eu falei, só que antes de gravar, deixa eu orar aqui. Aí eu orei. Antes desse vídeo eu tinha orado. E aí eu postei, assim, no Facebook na época. E em uma semana tava com 1 milhão de visualizações o vídeo. Amém. Uau. E aí Foi eu esse falei, que viralizou? Foi o primeiro? Foi o primeiro que viralizou, foi exatamente esse vídeo. E aí eu falei assim, ok, Deus, o Senhor, a gente planeja algo, mas os caminhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. São perfeitos, assim. Hoje eu vivo as promessas de Deus e hoje eu vejo as pessoas cantando as minhas músicas no Raul Gil. E, tipo, o pessoal me mandando e tal. Fico, meu Deus, olha o que Deus faz. Ô, Sara, e qual que foi o louvor que mais viralizou, assim? Aquele que estourou e você teve a noção e falou, opa, a coisa ficou séria agora. Então, eu comecei com cover, né? E aí os covers começaram a viralizar muito. Aí eu participei de um programa de TV. Aí assinei com a gravadora, que eu não sou nem mais de lá, mas assinei, que foi o meu primeiro álbum, né? Basta Acreditar. E teve o Maior Vilão, o primeiro sucesso, né? E depois de Maior Vilão que eu comecei eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí foi a virada de chave na minha vida. Aí depois eu comecei a gravar covers também, mas a galera já era louca. Aí todo mundo, meu Deus, grava cover. Porque a galera tem isso. Mesmo que eu lance um álbum, a galera, não, a gente quer você no YouTube, a gente quer ver você cantando. O que eu fiz? Gravei Todavia. Aí Todavia acabou se tornando minha também. Até falo pro Samuel Messias, amigo. Sua. Desculpa. Desculpa. Ficou incrível. Ficou muito legal. E aí, Todavia também viralizou de uma forma surreal. Mais de 1 milhão de likes só no YouTube, assim. Foi incrível o que Deus fez. Então foi uma coisa... Uma curiosidade. O que você poderia deixar, assim, de motivação, de incentivo para quem tá começando no YouTube? Não tenha vergonha. Se eu fosse falar, eu até falaria, não tenha medo. Tipo, eu não tinha luzes, eu não tinha um bom microfone, eu não tinha nem som. Minha mãe deixou... Eu lembro que minha mãe tinha R$300, né? Ela tinha acabado de chegar do serviço. Eu falei, mãe, eu preciso de um som pra gravar um cover, eu tô sem som. Aí minha mãe, Sara, mas se eu comprar o som, a gente vai ficar sem comida. Eu falei, compra o som e a gente fica sem comida. Toma água, mas compra o som. Compra o som. Chegou ela da Casa de Bahia com o som. Sara, comprei o som e agora? Eu falei, confia em Deus, vai dar certo, agora me dá. E aí ela era aquele som ainda que colocava CD. Gente, muito surreal. E o meu primeiro maior dinheiro que eu recebi na minha vida, a primeira coisa que eu fiz com o dinheiro foi comprar um iPhone pra melhorar os vídeos. Sim. Então, tipo assim... Eu me perdi agora, o que tava falando? Como? Do som. Do som, O som que a sua mãe comprou. Isso, aí ela chegou e tal, eu falei, mãe, vou gravar os vídeos. Aí eu pensei assim, cara, não tenha medo. Não tenha medo. Se você não tiver condições, vai com o que você tem. Pede sua amiga, mas não tenha medo, porque a galera pensa, não vou fazer não, porque tudo de todo mundo é muito elaborado, tudo de todo mundo... Cara, não é o que você tem, mas é com quem está dentro de você. Cara, se Deus está na sua vida, tu pode ter uma pedrinha na mão, cara. Todo mundo pode achar, mano, mas é impossível derrubar o gigante com essa pedra. É impossível o seu vídeo viralizar com um celular que nem pega áudio direito. Pra Deus nada. E o rei Davi derrubou, não derrubou? Derrubou, claro. Uma pedrinha, né? O importante não é o que você tem, mas quem está dentro de você. Exatamente. E Sara, você, assim, como que a gente pode falar? Você já caiu na consciência o tamanho da responsabilidade que você tem perante não só os jovens, como a todas as pessoas que ouvem os seus louvores, que te acompanham nas redes sociais? Porque assim... Não só a Sara, mas o pastor, vocês são pessoas muito conhecidas. Qualquer coisa que vocês façam, falem, isso vai repercutir muito. Sim, né? demais. E vocês têm essa noção do tamanho da responsabilidade que vocês têm, principalmente para com Deus em primeiro lugar. Claro que o homem nesse momento não importa, mas assim, qualquer coisa, às vezes até na inocência que vocês fizerem ou falarem, isso vai repercutir de forma positiva ou negativa? Sim, na verdade, eu nunca levei isso como um peso na minha vida, né? Porque Deus, eu chegava no colégio e aí a galera me chamava de cantora gospel, né, no colégio.
E porque eu cantava, tinha uma rádio no colégio, aí eu chegava no colégio com sono, cansada. E aí, todo mundo, né? Os jovens, todo mundo, Sara, canta Sou Humano pra mim, canta... Eu só chegava no colégio, o pedido era, canta Sou Humano pra mim. E eu falava, ai, Jesus, hoje, de novo. E eu sentava, cantava pros jovens. Então, e eles já me viam como referência. As pessoas tinham medo até de xingar perto de mim, porque a galera já me via como referência, assim, porque eu sempre fui muito fechada, sempre preguei pra todo mundo no colégio. Isso é quem eu sou, sabe? Então, eu não preciso, tipo, fingir alguma coisa. Todo mundo que me vê na internet vai ver quem eu sou de fato, assim. Eu não uso uma máscara, eu não sou um personagem. Eu sou isso aqui, entendeu? Que esquece que eu tô falando, que eu vivo Somos humanos, né? Eu vivo Jesus, cara, eu vivo Amém. Jesus em tudo na minha vida, Amém. em tudo na minha vida. E isso não significa que eu sou perfeita, não. Tira essa... Ninguém é perfeito. Mas eu entendi algo com Deus que eu guardo no meu coração, que toda vez que o Espírito Santo de Deus, né, quando eu era mais jovenzinha, eu tava escutando uma música, né, que não era cristão, acho que era em inglês na época, né, que eu escutava muito inglês, pra aprender técnicas, eu sempre fui muito louco. E aí Deus me incomodou, o Espírito Santo de Deus me incomodou muito. Eu nem sabia, não entendia português direito, imagina inglês. O Espírito Books on the table e tá bom. O Espírito Santo de Deus me incomodando. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui ver no Google a tradução. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, essa música não era de Deus pra minha vida, não. Tá. Então são coisas assim que a gente precisa entender que é sobre Jesus, sabe? Que é sobre uma pureza, é sobre um relacionamento que vai muito além do que a gente pode ver de você. Eu te conheço aqui agora, ou te ouvindo falar, mas só quem te conhece de verdade é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que fala, ai, como é pra você ser uma referência? Pra mim não é um peso. Eu sou o que eu vivo com Jesus, entendeu? Tudo bem que as pessoas me julgam, né? Tudo bem que as pessoas falam, mas faz parte. Me diz uma na Bíblia que não foi julgado, me diz uma na Bíblia que não sofreu perseguições. Perseguições fazem parte, mas você não pode ser aquilo que as pessoas falam sobre você. Você precisa ser o que Jesus fala sobre você. E o que ele diz sobre você é o que importa. Quem habita em você é o que importa. O restante, você só segue e ainda vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. E Amém. é de boa. Pastor, e o que... Perdão, Aline. E o que o pastor tem a falar sobre, né, esse enredo aqui que a gente está comentando, sobre essa questão de ser uma figura pública, digamos assim, porque a partir do momento que se aparece numa live, se aparece ministrando a palavra, torna-se uma pessoa pública, né? E como o pastor vê isso? Eu acho com muita naturalidade. Porque se eu vivo para Cristo, eu não tenho por que esconder nada de ninguém. Amém. Porque eu vivo a palavra de Deus. Então não tenho por que se tem alguém me filmando, se tem alguém me observando. Se todas as vezes que eles me olharem, eles têm que ver Cristo em mim. Amém. Então eu não tenho muita preocupação com essa parte do que as pessoas vão achar de errado no Alex. O Alex erra e erra muito. Quer me conhecer os meus erros de verdade? Pergunta ao meu pastor. Porque eu sou uma pessoa totalmente bem clara com tudo que eu acho de errado, com tudo que eu erro. E eu falo para ele, pastor, eu tô errando nisso daqui, tem como o senhor me ajudar? Eu preciso sair disso. E ele tá lá sempre me orientando, porque a gente nunca sabe tudo. Eu costumo dizer que a Bíblia é um eterno aprendizado. Sim. Uma coisa que a Sara falou sobre a história de José, e que ela permaneceu fiel e firme no processo que ela passou, todo mundo passa. Só que muita gente desiste no meio do caminho. Eles querem viver o resultado que ela chegou hoje, mas não quer aceitar o processo que ela passou. Então isso é normal. Quando Deus faz uma promessa para o próprio José que ela citou, ele só fez a promessa, mas ele não falou das coisas que ele iria passar até chegar à promessa. Quando vai falar que ele vai ser um governador, vai expressar ele ali através de sonho, Deus não falou para ele o que ele ia passar. Não falou que os irmãos dele iam querer vender ele, não falou que ele ia ficar preso. Então Deus só prometeu a ele. O processo Deus ocultou, porque se Deus te mostrar o processo para você chegar num momento de vitória, ninguém vai. Com certeza. Amém. A gente gosta muito do conforto. Eu costumo dizer que o ser humano, aonde você colocar ele se adapta para viver naquele local. Entende? Então, isso que ela falou para nossa geração é de suma importância. A gente precisa permanecer
nesse processo, para mim aceitar também e dar valor à vitória quando ela chegar, entende? Amém. Então, Louvado seja. essa parte de José que ela falou, eu achei muito poderosa, ao ponto até que a Bíblia diz que os irmãos dele vão pegar a túnica dele, vai matar um animal, vai sujar de sangue e vai entregar para o pai. Aí, quando chega e entrega para o pai de José, a Bíblia diz que ele vai começar a chorar. Ele está chorando a dor de um luto de alguém que não morreu, mas mataram ele pela boca. Então, o tempo que a gente vive hoje em dia, uma palavra tem a capacidade de matar e deixar alguém de luto. Com certeza. E a pessoa ainda estando viva. Então, isso que ela falou é de suma importância de eu permanecer no processo que eu estou passando para me dar valor à vitória quando ela chegar. Louvado Entendeu? seja Deus. Aline, algum comentário? Eu tenho um comentário e também tenho uma pergunta para os dois. O primeiro comentário eu queria falar, né, que tudo isso que está acontecendo, o congresso, estamos aqui, foi graças ao Senhor. O Senhor faz todos os dias, à meia-noite, ao meio-dia, né? Um bate-papo, uma oração, falando da palavra através das suas redes sociais. E uma das suas palavras foi sobre José, que os irmãos não acreditavam que José era governador do Egito. E a palavra como você falou e a forma como você disse, e eu estava assistindo, eu falei assim, eu acredito nessa ideia, o Ivan vai apoiar. E quando eu cheguei, Ivan, vamos fazer esse congresso dar certo. E o Ivan, vamos. Eu contei bodei a oração para ele ver, ele assistiu e ele ficou totalmente impactado, se prostrou e falou assim, Deus, era o que eu precisava, vamos dar continuidade. E estamos aqui. Agora, a pergunta que eu faço também para a Sara, é que nós somos pentecostais, somos do fogo. E algumas pessoas têm um entendimento que, da minha parte, a minha visão, eu acho um pouco ultrapassado. Você acha que o cristão deve lutar pela vida financeira? Como seria a forma que ele deveria lutar pela vida financeira? Porque tem muito cristão que não acredita nisso, acha que é pecado. Então, qual é a sua visão e qual a forma que um cristão deve buscar pela vida financeira? Antes de os irmãos responderem, eu tenho um adendo. Você que está aí, você pegou a visão? Tu pegou a visão? É simples. Não importa se tu é filho de um rei. Não importa se tu é filho de um simples operário. Não importa. O que importa é a promessa de Deus na tua vida. Se Deus te prometer, acredite que você vai chegar no altar, que você vai ser digno de ser chamado filho de Deus. É só isso que importa. E para aproveitar, antes das respostas, eu quero chamar aqui o Gustavo. O Gustavo é um grande amigo nosso que também está colaborando com o evento. Alô, Gustavo! Ô, Gustavo! Oi, Tudo bom, Gustavo? Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Tá fervoroso aqui, tá bom demais. E eu preferi chamá-lo antes da Sara e do pastor Alex responder, porque isso também faz parte do conteúdo que você trabalha. Você é um empreendedor, você está na região de São Paulo. Então, eu gostaria que o irmão também desse a sua resposta após a resposta deles, referente à pergunta que a Aline fez. Pastor, qual que seria a sua resposta referente à pergunta sobre a questão financeira? Isso é presente, né? Para as pessoas de casa, para a Sara, o pastor Alex conhecer você. Bom, show de bola. Gente, estou feliz demais de estar aqui participando com vocês. Estou aqui só ouvindo, aprendendo também, né? Eu sou um eterno aprendiz. Costumo falar que quando a gente senta para aprender, é muito melhor, porque é ali que mora o crescimento, né? É ali que a coisa acontece. E, bom, eu me chamo Gustavo Becker, né? Não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, sim. Estamos sim. Agora... Beleza, que parece que ficou mudo para mim, mas tranquilo. Bom, me chamo Gustavo Becker, né? Eu sou empresário no ramo de semijoias. A gente faz um trabalho para incentivar
principalmente as mulheres, a empreender dentro desse ramo, né? Eu acredito muito nisso, acredito muito no empreendedorismo, acredito muito que isso é uma das coisas que modifica a vida das pessoas, né? Eu costumo falar que Deus, ele quer que a gente viva o melhor na Terra, né? Para nossa família, para os nossos filhos e para as pessoas também que estão ao nosso redor, né? Quando a gente evolui, quando a gente melhora como cristão, como profissional, como marido, como pessoa, isso respinga nas outras pessoas também. Então isso é algo muito bacana. E a gente faz esse trabalho de ajudar as pessoas a empreender, né? Principalmente as mulheres terem uma renda extra e façam um trabalho também de educação em rede social. Então a gente busca educar, digamos assim, as pessoas que empreender é algo positivo, né? Que empreender é algo sim de Deus e que a gente pode melhorar de vida sim e também ajudar outras pessoas através da nossa vida, né? Como o pastor estava falando, a gente tem que viver o evangelho, a gente precisa, as pessoas precisam olhar para a gente e ver Cristo na vida da gente antes mesmo do que a gente fala, do que a gente prega, do que eu subir num púlpito e falar alguma coisa, né? Porque a palavra ela pode ser muito bonita, pode ser muito legal, pode convencer, mas é o famoso, a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta as pessoas, né? Então eu acho que isso é o que realmente faz mais sentido, tá? Então, de uma forma resumida, é isso que a gente faz aqui, é o trabalho que a gente faz aqui em rede social, ajudando as pessoas a empreender. E só para concluir essa parte da minha apresentação também, eu costumo falar assim, né, que a escola, os ensinos, né, de uma forma geral, né, público, ensinos particulares também, até mesmo universidades, na maioria das vezes, não prepara as pessoas para elas empreenderem, né? Preparam os profissionais. Então, normalmente a faculdade ela prepara um advogado para ser um bom advogado, mas não prepara o advogado para ser um bom gestor, para ser um bom empreendedor dentro da advocacia, né? Quem faz administração, que foi a faculdade que eu fiz, normalmente ensina você a ser um bom administrador para administrar a empresa do outro, mas não a tua própria empresa. Então, por isso que eu faço esse trabalho de educação, ajudando as pessoas a gerir o próprio negócio, gerir a própria vida, também nesse aspecto financeiro, para crescer e ser bênção na vida de outras pessoas também, através do próprio negócio, que no caso são as semijoias. Bem. Pastor, qual que é a sua posição referente à pergunta da Aline? Assim, a gente vive numa geração realmente que a Aline falou que como se o cristão não poderia ter uma vida próspera. Eu não poderia ter uma condição boa financeira pelos olhos do público. Mas se eu for examinar a Escritura, a maioria dos homens de Deus foram prósperos. Exatamente. E o homem mais rico que a Bíblia relata, quem dá riqueza para ele não dá só riqueza, dá sabedoria. Com certeza. A Bíblia diz que o nosso coração não pode estar no dinheiro. Mas não quer dizer que eu não posso ter o dinheiro. Eu tenho que ter ele. Porque se o Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata, e por que o ímpio tem que ter mais do que eu? E eu não posso ter? Então, se a gente for ler a história de Salomão, ele vai sacrificar o Senhor uma vez mais do que o pai sacrificou. E Deus vai descer para ele e vai falar assim, me pergunta o que tu quer que eu vou te dar. Ele vai falar assim, só quero sabedoria para cuidar dos teus filhos. Aí Deus vai olhar para ele e vai falar assim, você podia ter me pedido qualquer outra coisa, mas tu pediu e o coração sabedoria. dele não estava no dinheiro. Mas quem representa a riqueza para ele? Ele não já era um homem próspero? Sim. Porque ele já tinha toda a riqueza que o pai tinha deixado. Sim. Ele era um homem próspero. Mas Deus falou assim, só porque o teu coração não está aí, eu vou dobrar essa riqueza. Exatamente. E ele vai ser o homem mais rico de todo o tempo. E a Bíblia vai relatar que não vai ver o homem mais sábio do que ele. Que a Bíblia vai dizer que desceu sobre ele o espírito de sabedoria. Então, além dele ser bem próspero financeiramente, ele era um homem muito sábio, muito inteligente, e tudo isso veio do próprio Deus, que é o Deus que a gente serve, todo-poderoso. A gente vai ler a história de Jó, era um homem muito rico. Ele não era um homem de Deus? Exato. Era um homem de Deus. E, de fato, ele não estava com o coração preso no dinheiro, ele não estava com o coração em qualquer outra coisa da área da vida dele, porque a Bíblia vai dizer que, no capítulo 2 de Jó, tava tendo uma reunião no céu e o diabo vai chegar lá e Deus vai apresentar Jó para ele. Vai falar assim, deixa eu te falar, vem cá, tá vendo aquele ali? É meu servo Jó, homem reto, íntegro e que do mal se desvia. O diabo vai falar assim, claro, tu dá tudo para ele.
Então tá botando ele à prova. Aí Deus fala assim, então tira tudo que é dele aqui. Vamos ver se ele é o que você tá falando. Não é certeza que eu tô te dizendo do que ele é. Então o diabo tira tudo de Jó. Aí vai ter outra reunião, quando ele volta lá, Deus vai falar pra ele assim. Ele vai falar assim, pô, a carne dele tá intocável, não aconteceu nada com ele, toca na cara dele. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar assim, só não mata ele, só mantém ele vivo. E ele vai perder tudo, vai perder a família, vai ficar, a Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha. Então todas as dificuldades que ele passou, a gente pode observar que ele não estava com o coração no dinheiro. Vai chegar ao ponto que a esposa dele vai falar assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas por que ela está falando amaldiçoa o teu Deus e morre? Ela sim estava com o coração no dinheiro, ele não. Por isso que tinha. Tem gente que desfruta do que a gente tem porque só está perto da gente por aquilo que a gente está podendo oferecer a ela. Mas ela em si não tem capacidade de construir, porque o coração da esposa de Jó estava assim no dinheiro, mas o dele não. Ao ponto que Deus retribuiu tudo em dobro para ele. Por isso que é importante observar até quem é seu sócio, né, Ivan? A gente precisa entender isso, entendeu? Então eu posso sim ser um homem próspero, isso não tem problema nenhum. A gente conhece diversos homens na Bíblia que foi bem próspero, bem rico. Então o segredo, na sua visão, o segredo é não ficar com o coração no dinheiro. Não, o segredo tá na Bíblia também. Deus vai colocar assim, ó, eis que hoje eu coloco diante de vós o caminho de bênção e de maldição. Sim. Você que decide aonde você quer caminhar. Está ensinando o caminho da bênção e vai estar dizendo que as bênçãos do Senhor te perseguirão. Mas também vai estar dizendo assim, você também pode escolher o caminho de maldição, aonde tua vida é completamente destruída. Por isso que tem gente que vive com grande prosperidade sem procurar ela. Por quê? Porque a prosperidade persegue ela. Entende? Então o segredo que tem aqui é você servir a Deus com toda a intensidade. Amém. Que Ele cuida da gente de uma forma poderosa. Amém, amém, é isso. Sara, minha irmã, qual é a sua visão sobre isso? Cara, eu acredito que prosperidade é uma mentalidade e riqueza é uma posse. Então, quando a gente tem a mentalidade de prosperidade e não vê a riqueza, porque quando a gente olha a riqueza, a gente vê o quê? A posse daquilo que a gente tem. E aí o nosso coração automaticamente vai para aquilo, vai para o que, ai meu Deus, eu não posso perder isso porque, nossa, é muito importante para minha vida. Quem vive na prosperidade pode dar tudo errado. A pessoa é próspera e Deus vai continuar sendo na vida daquela pessoa. Porque sabe que o coração daquela pessoa não está nas riquezas, não está no que ela tem, mas sim na prosperidade. Então, se eu fosse falar hoje mano, tudo que você plantar, você vai colher. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, trabalhe. Vá em busca do que você quer mesmo, sabe? Não é errado você querer viver na prosperidade, não é errado você querer ter um carro bom, não é errado você querer ter uma casa boa, mas não coloque o seu coração nisso. Tem uma mentalidade de próspero, mas não tenha riqueza no seu coração, não tenha posse. Na verdade, Ivan, o pecado, em 2 Crônicas diz exatamente isso que estão falando, dando exemplo de Salomão, que ele abriu mão, ele não é apegado ao dinheiro, mas também uma coisa bem curiosa, que ele fazia altares e ele botava tudo na casa do Senhor. Só que existe um mandamento que é o princípio para você não pecar, porque não é só ofertar, não é só dar o dízimo, existe o principal, você andar no mandamento e no estatuto do Senhor, e 2 Crônicas diz isso. Então você que está em casa, em 2 Crônicas fala a respeito sobre isso, que o pecado vai estar se você não seguir no mandamento e no estatuto do Senhor. Ei, tu pegou a visão? Pegou ou não pegou? Se não pegou, a gente pega um caderninho e desenha para você. É muito simples. Ah, mas eu quero mudar de vida. Minha vida tá difícil. Não consigo, trabalho e não saio do lugar. Mas será que você está servindo a Deus? Mas será que o seu dinheiro ele é próspero perante Deus? Será que o trabalho que você está executando ele é digno? É simples. Estamos aqui nessa conversa, nesse podcast, falando com pessoas que convivem e vivem a palavra de Deus. Então, você que quer ter uma mudança da vida financeira na sua vida, não é errado, não é pecado, você acabou de escutar.
sabe? Ah, pastor, mas eu não sei se eu posso ter uma casa boa, ter uma casa de 5 milhões. Você pode ter uma casa de 100 milhões, desde que você conviva na presença e viva na presença de Deus. Acabamos de ouvir isso. É simples, tá certo? Pegou a visão? Se não pegou, manda mensagem aí pra gente que a gente desenha, né não, pastor? E aí, Com Gustavo? certeza. Eu vou deixar um versículo aqui pra gente guardar ele e meditar sobre isso que a gente tá falando agora. Tem Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E o que amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade. Então Eclesiastes está dizendo que se você amar o dinheiro, você nunca vai ter ele. Tá simples. Pronto. Gustavo, você tem alguma pergunta para fazer para Sara, para o pastor Alex, para o Ivan também, que não podemos esquecer que o Ivan é um empresário, ele é dono da agência SCI Travel. Então, você de casa também quiser deixar alguma pergunta, pode deixar também nos comentários. E não esqueçam de compartilhar, que o seu compartilhamento é muito importante até para outras pessoas ouvirem a palavra de Deus. Então, Gustavo... Com certeza, com certeza. Tenho pergunta sim. Eu estava só ouvindo aqui, aprendendo também, mas tenho pergunta sim, com certeza. Primeiro falar o seguinte, né? Que todo mundo que está aqui nessa mesa, todos vocês, são pessoas extremamente prósperas, né? Todo mundo que está aqui, dentro do seu propósito, cada um dentro do propósito que Deus chamou. E para mim, prosperidade é isso também, né? É a gente não necessariamente só ter dinheiro. Isso eu acredito que é uma consequência daquilo que a gente faz para Deus, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o céu ele não age, né? Ele reage. Então, quando a gente age em direção a Deus, quando a gente faz as coisas para Ele, o retorno ele vem, mas fazendo as coisas sem esperar nada em troca, fazendo pelo propósito que a gente tem, né? Então, por exemplo, a Sara tem um propósito muito legal dentro do ministério dela, na parte da música, o Ivan, né, dentro da empresa dele também, de agências, a Aline a mesma coisa agora com o Congresso, o pastor também. Então, cada um próspero dentro da sua própria área, e isso prova muito que não é pecado prosperar, né? Bem pelo contrário. E aí, gente, a minha pergunta é a seguinte, tanto para a Sara quanto para o pastor também, que são pessoas, né, públicas, e a gente sabe que quando a gente se propõe a se expor, né, a estar nas redes sociais, a fazer lives, né, a aparecer, a gente atrai vários tipos de pessoas, né, tanto aquelas pessoas que são nossas fãs, né, fãs no sentido de que admiram o trabalho, mas a gente também acaba atraindo alguns haters, digamos assim, né, algumas pessoas começam a bater na gente, né, algumas pessoas que não gostam ou, de certa forma, ficam até um pouco enciumadas, né, com o mover da pessoa na Terra, pelo né? Que você tem. Exato, exatamente, pelo que você está fazendo, né, por outras Exato. pessoas. Ficam enciumadas mesmo, né? Eu vejo muito isso acontecer. E quando você faz isso, inevitavelmente, na minha visão, isso se torna um ministério, né? Porque você está expondo, você está inspirando outras pessoas, né? Você está vinculando a tua vida a Jesus, o que é positivo, as pessoas estão vendo Jesus em você, e isso inspira muitos jovens, inspira muitas pessoas, né, que na minha visão é a próxima geração, digamos assim, do evangelho, né, para continuar isso, que isso é algo que não vai parar nunca. E eu vi um vídeo da Sara, inclusive falando sobre propósito, empreender com propósito, né, eu vi ela falando assim que quando a gente empreende por propósito ou faz algo por propósito, sem olhar o resultado ele inevitavelmente vem. Né? Eu vi esses dias no Instagram da Sara falando algo em relação a isso. E uma coisa que mudou muito o meu resultado, falando disso um pouquinho, foi a questão do ambiente. Né? Eu empreendo desde os 18 anos e quando o meu primeiro negócio eu quebrei, né? A gente não deu certo, isso serviu como uma excelente experiência, mas depois de um tempo eu entendi que eu precisava estar em ambientes, em locais que fossem propício ao empreendedorismo, aquilo que eu queria aprender e desenvolver como propósito, né? E isso mudou realmente a minha forma de ver as coisas, mudou a minha mentalidade, me desafiou, me impulsionou e me ajudou muito, inclusive, a estar aqui com vocês. Eu até comentei com a Aline que
estar aqui nesse podcast hoje, para mim, é uma resposta de Deus, né? De dentro do que a gente vem se propondo a fazer. Isso é incrível para mim, isso realmente. Posso contar mais para frente um pouquinho sobre isso. Mas o ambiente, ele mudou a minha forma de pensar e os meus resultados. Eu queria perguntar para a Sara, para o Ivan também, para a Aline, né, para todos vocês, sobre essa questão do ambiente. Qual foi o impacto que isso teve na vida de vocês estarem num ambiente certo, no local certo, né, tá no centro da vontade de Deus? O que isso significou para cada um de vocês ao longo da trajetória aí de vocês, tá? Essa é a minha pergunta. E aí, Sara? Cara, eu costumo dizer que estar no lugar certo é estar na presença de Deus. Porque as coisas acontecem, como eu falei naquele vídeo, né? Quando a gente espera pelo resultado, a gente se frustra muito, velho. Porque não acontece da forma que a gente espera, a gente vai parar. Mas quando a gente faz pelo propósito, ainda que não dê certo, ainda que tudo fuja da sua frente, você fale, meu Deus, e agora? Você continua, porque você sabe que é pelo propósito. Se você for ver Davi, José, Moisés, tiveram vários motivos para parar, tiveram vários motivos para desistir, mas porque eles não desistiram, o propósito deles era um bem maior. Então acho que todo mundo deve guardar isso no coração e dizer assim, opa, eu posso estar no barco e o barco balançar, eu posso até afundar porque minha fé me fez afundar, mas eu tenho um Deus que estende a mão e me levanta de lá. E isso é em todas as áreas das nossas vidas. Se você estiver passando por crises financeiras, por crises emocionais, acredite que você tem um Deus, cara, que faz o impossível na sua vida. Então o lugar certo é você estar com Jesus, cara. Amém. É você correr para Ele. Louvado seja. Amém. E o pastor, o que o pastor diz, pastor? Ele falou uma coisa muito interessante no começo da pergunta. Ele falou sobre a perseguição. Se a gente vai ler a Sagrada Escritura, a Bíblia vai estar dizendo que Jesus vai falar sobre isso. Se eu que sou o Senhor fui perseguido, quem dirá vós que são meu servo? Então a gente tem que estar preparado para isso. E qual é o preparo que eu vou indicar para todos os jovens ter? Pegar a cruz e seguir Cristo. Porque quando a Bíblia relata sobre você pegar a sua própria cruz e seguir Jesus Cristo, quando Jesus coloca a cruz nas costas, ele está entendendo que ele vai à morte. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, que eu pego a cruz e coloco nas minhas costas, não faço mais a minha vontade. Eu permaneço na vontade dele. E a vontade dele foi ser fiel até o fim. Entende? Por mais que quando chegar o momento de uma oração, ele vai estar falando assim, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E se a vontade do Pai foi de eu ser perseguido, eu vou morrer sendo perseguido, porque eu vou ser fiel até o fim. Até porque, pastor, pelo menos que eu saiba, em nenhum momento na Bíblia está dizendo que seguir a Jesus é um mar de rosas, né? Pelo contrário, todos os discípulos passaram por um momento de muita dificuldade. E em questão de pessoas, que ele falou assim, que as pessoas colocam alguém Deus coloca alguém pra gente, para ensinar a gente. Todos os profetas teve homens para ensinar ele. A gente pode pegar do profeta Eliseu, que foi um dos maiores profetas, onde vai relatar que teve muitos milagres. Você pode estudar isso em 2 Reis. E Deus colocou Elias para discipular Eliseu. A Bíblia vai dizer que ele vai ficar 8 anos seguindo Elias para aprender. Jesus, quando vem, ele chama os discípulos e não dá um livro na mão deles para ele aprender. Não, tu vai andar junto comigo para você aprender. E quando a gente anda com um profeta, a gente entende tudo que ele passa. As coisas boas, mas também as ruins. Então a gente aprende a lidar com isso, com esses momentos de dificuldade. Eu estou te falando porque eu estou hoje em dia do lado, para mim, é o maior profeta que existe nesse tempo, nessa atualidade. Eu tenho referência total do meu pastor. Eu conheço ele no oculto, entendeu? Tem pessoas que conhecem ele ali só no público, mas eu conheço ele no oculto. E sei as pedradas que toma, eu sei as coisas que falam dele que a gente vai falar assim, que é isso? Como é que inventaram um negócio desse? Que eu que tô perto não tô sabendo disso. Então, levantam calúnia contra ele, quem dirá contra mim agora que eu vou estar junto com ele. Entende? Há um ponto até que, há pouco tempo no meu Instagram, isso que ele falou é tão forte. Há pouco tempo atrás no meu Instagram, meu pastor tem um propósito que ele se tranca dentro de um quarto no aniversário dele e se consagra a Deus. Faz o jejum ali, ora o dia todo e depois que acaba o aniversário dele, ele sai do quarto. Aí eu fiz também. Aí eles pegaram, tá imitando o pastor em tudo? Eu falei, fica calmo.
eu vou continuar imitando. Porque Paulo vem nos ensinando sobre isso. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, quando eu imito meu pastor, eu não estou imitando ele apenas. Eu estou imitando alguém que é referência para mim sobre o mundo espiritual. E eu respeito muito. Eu chamo meu pastor de pai. Eu chamo meu pastor de pai. Eu falo em público que eu amo ele. E eu tenho total respeito quanto a isso. E que é um segredo para crescer? Respeita a paternidade espiritual. Amém. Tem muita gente que hoje em dia escuta um pastor falar algo que ele não quer ouvir, ele fica com raiva do pastor, não quer mudar. E quando a gente vai ler a Sagrada Escritura, Paulo vai enviar uma carta para Timóteo, vai falar assim: Timóteo, cuida de ti, dessa doutrina, fazendo assim vai salvar tanto a ti quanto os que te ouvem. E ele vai estar dizendo também que chegaria um tempo que as pessoas não aceitariam mais a sã doutrina. E a gente está nessa geração. Hoje em dia, pastor, nada mais é pecado. Hoje em dia, nada mais é pecado. Então, quando a gente expõe alguma coisa para falar contra o pecado, a gente é criticado. E se for para viver assim, criticado pro resto da vida, eu vou ser. Amém, amém. Gustavo, você se referiu a mim também. Compartilho com você referente a ter quebrado. Já quebrei também, já tive uma sociedade da qual podemos dizer que o foco não era a fé, mas sim o dinheiro. E falo para o irmão que quando você coloca, como a Sara fez, como o pastor fez, como você fez e como eu fiz, de colocar Deus em primeiro lugar, os haters são irmãos e que Deus continue abençoando. Porque assim, se você faz 10 coisas boas, legal, amém. Agora faça uma errada para você ver o quanto que você vai ser apedrejado. Então, louvado seja Deus pelos haters e vamos seguir a nossa vida, não é isso? Amém. Então, com certeza. Vai lá, Aline, vai lá. Então, eu achei muito boas as respostas de todos vocês, mas a gente está num momento também muito importante, que é divulgar o nosso congresso. Dia 21 de maio, congresso evangelístico e empresarial em São Paulo, Guarulhos. E a gente está aqui com um sorteio incrível. A Nathalie vai colocar aí no quadro. Você que quer ganhar um par de ingressos, você vai ligar agora para esse número. Peraí. Sara, você pode atender? Você pode atender? Opa! Tô dando o telefone aqui para Sara. Você que ligar agora, você vai ganhar um par de ingressos para participar do congresso com tudo grátis. Você Olha aí, deixaria pessoal. essa pessoa tirar uma foto contigo, Sara? Sim, claro. Olha que legal. Olha aí, Então, pessoal. Vamos lá, ligue Pra agora você que para tá esse número aí. Pegou a visão? Participar do congresso totalmente gratuito? Quer bênção maior que essa? Que oportunidade, hein? Oportunidade. Vamos, Pois não, vamos. Gustavo, conclua. Não, eu só ia falar o seguinte, que o nosso maior modelo é Jesus, né? Em tudo que a gente está conversando aqui, o nosso modelo é Jesus. E se a gente for pegar a vida de Jesus, a gente vai ver que os milagres que ele fez, toda a história dele, né, todo o ensinamento, não foi parado, não foi em um único lugar. Não foi dentro de uma casa, não foi dentro de um templo, não foi dentro de uma empresa, não foi no Instagram, não foi em lugar nenhum. Ele se movimentava. Ele ia andando de lugar em lugar e conforme ele se movimentava, as pessoas iam se achegando a ele e ele ia realizando os milagres. E uma coisa que eu quero deixar para o pessoal, assim, como visão de longo prazo, né? Talvez para alguém que se encontra no momento que está precisando de uma mudança na vida, de uma mudança profissional, de fazer algo diferente, né? Que talvez está com uma questão assim, emocional, passando por algum problema relacionado a isso, pega Jesus como exemplo e procura se movimentar. Se movimenta, Exatamente. saia do lugar, né? O fato de você às vezes estar muito dentro de casa, o fato às vezes de você estar muito tempo dentro do mesmo local e com as mesmas pessoas, isso pode estar travando você. O fato de esse evento que vai acontecer dia 21 de maio, né, que a gente está fazendo esse podcast, por isso também, por esse motivo, né, um dos motivos do podcast, ele só está acontecendo por conta da movimentação da Aline, da movimentação do Ivan, da movimentação da Sara, né, de estar todo mundo junto nesse mesmo propósito. Então se movimenta, né, saia do teu lugar. Se você for olhar lá a história de Abraão,
movimentação, né? Ele teve que sair da onde ele estava para eles virar a história que a gente já conhece, né? Ser pai de multidões, de nações e tudo mais. Então a movimentação é algo que transforma a vida das pessoas, tá? Só isso mesmo que eu queria deixar como mensagem para concluir aí a minha fala anterior. Amém, meu amigo, meu irmão, camarada, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso podcast. Agradecemos, as suas palavras foram de grande importância e nos vemos no próximo podcast no dia 21 de maio de 2022. Pessoal, não esquece não, viu? Tá bom, Gustavo? Muito obrigado, meu amigo. Amém, obrigado. Um abraço. Obrigado, eu agradeço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Alguém ligou? Estão ligando. Sara. Epa, quem tá ligando? Quem tá ligando? Cadê os tambores? É assim que atende? É, você atendeu? Alô? Oi, você foi a vencedora! Uhul! Qual o seu nome? Ana, Oi, Ana! Você fala de onde? Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Mogi das que Cruzes. legal! Vai ser Parabéns, próximo evento. Ana, você vai participar conosco. Deixa aí, manda um oi pra mim que eu vou pegar todos os seus dados. Você ganhou um par de ingresso e vai tirar uma foto com a Sara Beatriz. Alô, Ana, meus parabéns, viu? Mogi das Cruzes, alô, Mogi das Cruzes, próximo a Guarulhos, próximo à região onde vai acontecer o evento, toda a região ali, Itacoaquecetuba, Arujá, que mais? Toda a região leste ali, resumidamente, toda a região que está próxima a Guarulhos, se prepare que dia 21 você vai sentir a terra tremer. Não é isso, pastor? Sem sombra de dúvida. Não teve um Amém. evento nosso, graças a Deus, que a glória de Deus não desceu, não se manifestou de uma forma poderosa, onde pessoas foram libertas, teve cura, teve manifestação do poder de Deus. Amém, é isso. Quero agradecer também a nossa patrocinadora oficial desse podcast, que isso tudo está sendo possível graças a ela. Vou ler aqui que ela mandou um pequeno texto. CBMC, e ela tá me ligando aqui. Me liga daqui a pouco, Ana, que eu já vou pegar seus dados. Estamos ao vivo, é assim mesmo. CBMC Brasil. Você quer ser um embaixador de Cristo para o mercado de trabalho, mercado empresarial? Eles têm a missão de discipular e capacitar homens de negócios e profissionais cristãos avante a grande comissão dada a Jesus. Quer saber mais? Vai lá, curte a página deles. A gente vai colocar depois aí na descrição e no Instagram também. Tem aí, Nathalie, a logo deles? Tá atrás de você, se você afastar um pouquinho, vai aparecer. Ai, perdão. CBMC Brasil, alô CBMC Brasil, muito obrigado pelo vosso patrocínio, é graças a vocês também que estamos fazendo esse podcast. O que pode se falar deles, né, Aline? São pessoas extraordinárias que apostaram. São grupos de empresários, grupos de empreendedores espalhados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E que, por exemplo, eu gostaria de trabalhar no Canadá, em Portugal. Eles fazem essa ponte, essa conexão. Então, eles dão preferência a gente que é cristão. Então, Amém. eles estarão também no congresso e esse podcast está acontecendo graças a eles. Olha aí, junte o útil ao agradável. Eu quero ir para Portugal? Vai para Portugal, vai comer um bom bacalhau e vai pregar em Portugal, gente. O que vocês estão esperando? A CBMC Brasil vai fazer isso por vocês. Esteja no dia 21 de maio que você vai ver o que vai ser impactado na tua vida, tá certo? Vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a Sara Beatriz, com o pastor Alex da IPTM. Um grande abraço para o pastor Leonardo Sali, não é isso, pastor Alex? Com certeza, não podemos esquecer dele aqui, né? Sara, Com eu queria que você convidasse as pessoas de casas para o congresso e chamar também quem gostaria de assistir. Não sei, a gente não vai divulgar se vai ser transmissão ao vivo, para as pessoas estarem presentes no dia. E aí, galera, espero vocês lá no dia 21 de maio. Vai ser incrível o que Deus vai fazer. Não esqueça, anota aí na sua agenda, congresso Empresarial evangelístico. É nóis. Aê! Então você que é seguidor, você que acompanha o trabalho da Sara Beatriz,
Vem conosco dia 21 que você com certeza vai ser impactado. Sim. Evidentemente que quem acompanha a IPTM também, e não só a IPTM, mas da Assembleia, de qualquer ministério, não importa a tua fé. O importante é que você acredite no Deus vivo, porque a estrela do evento, a estrela do congresso, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então não importa, compareça que você vai ver o que é uma unção na tua vida, tá certo? Bom, Sara, aproveitando o nosso bate-papo, como que nós podemos, pastor, conciliar o empreendedorismo com a espiritualidade? Eu acredito que foi o que a gente falou alguns minutos atrás, é sobre o propósito, né? Tá. Quando você sabe o que é propósito, você consegue conciliar os dois. Então é importante, aonde você tiver... Tem gente que não tem o dom de pregar ou de cantar, mas tem pessoas que empreendem e que são usadas por Deus através dos seus negócios, que são usadas por Deus através dos seus trabalhos. Então, independente do que você trabalhe, Deus te usa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e no lugar que você está. Então, abra seu coração, não importa no que você trabalha, não importa no que você seja empresário. Eu já vi muito empresário sendo usado por Deus que não canta, que não prega, mas que são usados por Deus através do seu trabalho. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa de beleza e tal, e ela fala: Sara, Deus já me usou muito para alcançar outras vidas. Eu dou palestras sobre beleza, mas Deus me leva no lugar e me faz falar coisas que só Ele mesmo pode depositar sobre mim. Então, cara, é onde você pisar, onde você for, você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém. Dá pra finalizar com uma palhinha, uma musiquinha? Sim, claro. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Glória a Deus. É isso. Ei, você que está assistindo aí, é só um pouquinho do que você vai encontrar no dia 21. Só um pouquinho. Aí tu vai perder? Tu vai preferir ficar em casa assistindo televisão? Vai preferir ir pro shopping com a família? Faça isso não. É o primeiro congresso evangelístico e empresarial de São Paulo pós-pandemia. Vem com a gente que você vai aproveitar não só os benefícios que terão durante todo o congresso, mas também a mini vigília à noite com a presença do pastor Leonardo Sala, pastor Alex, Sara Beatriz e outros convidados que estarão presentes, Banda Kemuel também. Então é isso. Vem no dia 21 conosco. Amém? Muito obrigada a todos. Obrigada, pastor Alex. Obrigada, Sara. Gustavo, que você está assistindo aí, já foi embora, mas obrigado, Gustavo. Obrigada a vocês de casa por estar nos assistindo ao vivo. Todo o conteúdo do nosso bate-papo vai estar no YouTube. Vamos fazer cortes também. Então, você quer participar, o site é www.congressoeesp.com.br. O ingresso está R$50. Então, garanta o seu ingresso, porque lá tem limite de quantidade de pessoas, correto? Só uma coisa, pastor e Sara. Estão nos questionando porque estamos cobrando R$50. Que é um valor simbólico.